A primeira carta escrita aos Coríntios, procure o capítulo 16. É o último capítulo dessa carta, dessa epístola. 1 Coríntios 16, vamos ao versículo 5, a partir dele. 1 Coríntios 16, a partir do versículo 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem, pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, mas espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Amém? Você pode sentar agora confortavelmente onde você está? Porque nós vamos falar aqui dessa outra preparação de Paulo para uma viagem. E Paulo, ele tinha essa intenção na sua mente, era a forma como ele levava a vida dele. E é um pouquinho desse extrato que eu quero que nós aqui, como Igreja do Senhor, nós também tenhamos uma visão missionária da sua própria vida. A minha vida é uma missão. Quando a gente falou da viagem da Espanha, a serviço dos santos foi o nome da mensagem. Quando a gente falou da viagem de Paulo à Espanha, nós concluímos isso, que Paulo tornava a vida dele uma missão. E era exatamente por isso que ele era bem sucedido. Ele tinha muito êxito nas coisas que ele fazia na sua vida, porque ele transformava em uma missão e ele então tinha um sócio naquele negócio. O sócio dele era o dono da missão. Então ele atraía Deus como sócio das coisas da vida dele. Então por isso que dava tão certo, que você tem um sócio que sabe como fazer. Qualquer empresário que tem sociedade, e a sociedade dá certo, eles veem as coisas prosperarem, eles veem as coisas andarem. Eu estava assistindo um programa na televisão sobre uns caras, dois amigos, nem família eles são, mas eles são amigos. E se juntaram numa sociedade porque eles tinham algo em comum. Eles gostavam de pesquisar história. Eles gostavam tanto de conhecer a história do país deles, que eles começavam a colecionar coisas antigas, por causa da história que tinha por trás das coisas. Eles começaram a se tornar tão experts naquilo, em conhecer a história das coisas do país deles, que eles começaram a negociar coisas antigas, comprar e vender coisas antigas. Começaram a se especializar em restaurar coisas antigas, porque nem sempre quando você encontrava aquela relíquia, ela estava em boas condições. Eles começaram então a restaurar, e eles restauravam e ficava tão bonito que as pessoas queriam comprar. Eles começaram a vender. Então eles procuravam as coisas antigas do país, restauravam, ficava tão bonito, começaram a vender. Abriram uma empresa de vender coisas antigas. Antiquário é o nome, né? Antiquário. Eles começaram a fundar esse antiquário. O antiquário cresceu tanto que tomou conta do país inteiro, dos Estados Unidos. Um país enorme. Eles são conhecidos no país inteiro. Eles compram coisas antigas, restauram e vendem. Isso deu tão certo que conseguiram um programa de TV só para mostrar o dia a dia deles. Comprando coisa antiga, revivendo e vendendo. E isso dando lucro para eles. Famosos, ricos, um negócio que dá certo e eles não perdem a simplicidade. Qual o segredo? Alguém perguntou. É que nós somos amigos e temos a mesma intenção de coração. Olha só que fofo. Olha só que bonito. Fofo é palavra da Aratusa, gente. Tá? Olha só que fofo. Não é assim que ela fala, né? Então, olha só, o cara com a mesma intenção de coração, ela é a missão da vida. Um sócio que não se aparta, porque tem o mesmo interesse em comum. Paulo fez isso. Senhor, aqui é a minha vida. Vamos compartilhar um interesse em comum? O Senhor é meu sócio. E um sócio que faz as coisas andarem, faz as coisas prosperarem. Para ele deu certo. Tudo que Paulo colocava no papel como projeto, dava certo, prosperava, porque ele tinha um sócio com o mesmo interesse. Paulo, nesse relato que a gente viu, ele diz, uma porta aberta, grande, né? Uma grande porta se abriu para mim aqui.
E eu vou ficar aqui por um tempo, aproveitando essa porta aberta que se abriu. Vou ficar em Éfeso até Pentecostes. Então, nessa cidade de Éfeso, onde ele ficou, até uma festa chamada Pentecostes. A gente vai ter uma festa aqui, daqui a poucos dias, 2 semanas. Você está bom de calendário da Bíblia aí? Qual será a festa que a gente vai celebrar na igreja? Qual será a festa? A gente vai celebrar uma festa. Então, Paulo, vou ficar até Pentecostes lá, porque uma porta grande me abriu para o trabalho. A minha pergunta hoje é, qual é o trabalho de Paulo na sua cabeça, na sua mente? O que é que me lembra? Paulo diz, eu tenho uma porta aberta em Éfeso, vou ficar aqui até a festa, porque uma porta grande se abriu para mim e eu vou agora trabalhar aqui. Uma porta grande para o trabalho. Qual o trabalho? Qual foi a porta grande que abriu em Éfeso para Paulo fazer um trabalho? Qual o trabalho? Porque se eu digo para você, aqui em Teresina, se abriu uma porta grande de trabalho para mim, você ia pensar o quê? Claro, o pastor também é professor, a porta grande que abriu para ele foi para ensinar alguma coisa. Essa foi a porta grande. Em Paulo, se referencia a quê? Uma porta grande para o trabalho me abriu e eu vou ficar aqui. Qual era o trabalho de Paulo? Eu sei que muita gente aí que estuda teologia vai dizer, é porque ele fazia tendas. Paulo, sim, fazia tendas. Qual era o trabalho de Paulo? Quando ele fala um negócio como esse, ele diz, uma grande porta se abriu para mim para fazer o trabalho. Esse trabalho aqui, a maioria do consenso dos pesquisadores era o trabalho do Evangelho. Quando Paulo definia onde ele ia ficar por um tempo, ele dizia, é o lugar onde um trabalho do Evangelho se abriu para que eu faça. Então a porta de trabalho se abriu para mim, eu vou fazer aquilo que o meu sócio está querendo. Mas ele diz, não é fácil. Um trabalho se abriu, mas ele disse, há muitos adversários. Foi a última expressão que a gente leu junto nessa porção que a gente pegou para estudar hoje. O último trecho diz, temos um trabalho muito grande, uma porta se abriu, eu não vou sair daqui até concluir esse trabalho que se abriu para mim, mas há muita oposição, há muita dificuldade. Vamos lá. Todo mundo aqui trabalha, graças a Deus. Graças a Deus todo mundo dessa igreja trabalha. Todo mundo dessa igreja tem sua renda, graças a Deus. Todo mundo aqui trabalha. Então você trabalha e você ganha o seu salário. Aleluia, né? Que bom, pastor, ganhar salário é bom demais. Eu lembro do primeiro salário que eu ganhei. Não era muita coisa, era um salário de estagiário. Eu cheguei tão alegre em casa que eu falei para meu pai que eu queria pagar uma conta. Ele riu na minha cara. Esse trabalho não paga conta nenhuma, menino. Mas só para incentivar, tá aqui a conta de água, né? Foi a primeira conta que eu paguei na casa dos meus pais com salário de estagiário. Hoje lá em casa eu pago tanta conta que eu não quero... Doido que uma filha minha chegue lá em casa dizendo isso. Entendeu aí, né? Entendeu, né? Deixa eu pagar uma conta. Não tem porquê, tá? Claro, tem várias aqui para você escolher. Mas é muito gratificante você receber o seu salário, o fruto do seu trabalho e dizer, tá aqui o fruto que veio do suor que eu derramei. Paulo tinha um trabalho, o trabalho dele era o evangelho, ele olhava, era uma porta que abriu para mim. Todos nós aqui temos trabalho, todos nós aqui trabalhamos, todos os nossos trabalhos são as portas abertas que Deus colocou na nossa vida para a gente entrar e fazer o trabalho do nosso sócio. O que é que o nosso sócio quer da gente? Todos nós temos o nosso trabalho, mas o nosso sócio tem o trabalho dele. Ele entrou em sociedade conosco. É por isso que as suas portas ficam tão largas. Você entra por portas e, meu Deus, Deus está me abençoando. Essa porta aqui está muito aberta para mim e eu entrei. Para quê? Para fazer também o trabalho do seu sócio. Ele trabalha por você, você trabalha por ele. Quem entende de sociedade sabe que é assim. Um sócio trabalha pelo outro. É assim que funciona a sociedade de sucesso. Paulo tinha essa mentalidade. E ele está ensinando para a gente hoje aqui. Ministério Efraim. Você hoje está aprendendo uma coisa lá do coração, do fundo da vivência do apóstolo Paulo. Um sócio trabalha pelo outro. Então Paulo dedicava energia, dedicava tempo para que aquele trabalho fosse executado. Aí o sócio também fazia por ele. Já pensou você poder contar um testemunho no futuro? Deus separava energia e tempo dele para se dedicar ao meu projeto. É assim que eu consigo enxergar. Se eu dedico tempo e trabalho, energia, para gastar no projeto de Deus, ele é meu sócio. Ele faz o mesmo por mim. Eu sou tão insignificante. Aí eu começo a pensar sobre essas coisas. Isso me dá tanta vida no coração. Meu Deus, Deus me considera a ponto de, Fábio, eu tenho uma sociedade contigo.
Como tu está dedicando tempo e energia para isso, eu também vou dedicar, porque nós temos uma sociedade. É o melhor sócio que existe. É o melhor. Com quem mais você vai querer fazer uma aliança, se não com um Deus tão poderoso que eu vou considerar um pouquinho de tempo e um pouquinho de energia para o teu projeto também. É o melhor negócio da vida. É inacreditável que alguém às vezes não queira fazer um negócio com Deus. Todo o trabalho que você se dedica, me corrijam se eu estiver mentindo, você que trabalha, todo o trabalho que você se dedica exige de você a sua energia, exige de você o seu tempo. Não é não? Não é não? Conversei com um cara e ele estava muito mal, pedindo ajuda a médicos e tomando remédio para revigorar, porque ele estava se sentindo sem energia. A primeira coisa que ele disse depois de energia: eu estou me sentindo sem energia até para trabalhar. Porque parece que a gente gasta muita energia fazendo o quê? Trabalhando. Quando a gente pensa em descansar, a gente pensa em renovar as energias. Mas para gastar, a gente gasta onde? Trabalhando. Ele falou: estou sem energia. Para coisas simples? Não. Até para trabalhar, como se fosse assim, o primeiro, né? A primeira coisa que eu gasto energia: trabalho. Até para trabalhar eu estou sem energia. Porque às vezes a gente tem energia para trabalhar. Aí quando termina o trabalho, a gente está sem energia. Para fazer mais nada. Para orar? Não, peraí. Para ler a Bíblia? Não, estou sem energia. Porque eu gastei toda a minha energia trabalhando. Aí Paulo parece que quer dar um tapa na gente, né? E investe as coisas. Eu tenho um trabalho tão importante, que é o trabalho do meu sócio. É o trabalho mais importante. Quando as portas se abrem para a minha vida, eu já sei. É para fazer o trabalho do meu sócio. As outras coisas vos serão acrescentadas. Pegou aí? E as outras coisas vos serão acrescentadas. Trabalho duro versus trabalho inteligente. Já viu essa expressão? Não trabalhe duro, trabalhe inteligente. Né? Você não faz uma coisa, faz outra mais inteligente, você ganha mais tempo, você economiza energia, é o trabalho mais eficiente. É um trabalho que tem um baixo investimento, mas tem um alto retorno. É o trabalho mais eficiente, mais inteligente que você tenha. Então, qual é o trabalho mais inteligente que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma medição métrica. A gente vai ter que medir, senão a gente não sabe se está sendo eficiente. O que você investe no seu trabalho, em termos de energia, em termos de tempo, dá que retorno para você. Quanto menor a energia que você investe, menor o tempo que você investe, e maior o retorno, mais eficiente é. Deu para entender? Vamos lá. Troca a lâmpada da tua casa por uma lâmpada mais eficiente. Ela vai iluminar tudo adequadamente, mas com um custo de energia menor. Isso é eficiente. Um trabalho te dá mais retorno, mas você deixou menos energia para produzir ele. E isso é um trabalho eficiente. Isso é que significa o trabalho inteligente. O Mr. Beast, cara, abriu um canal no YouTube há um tempão. Ele tem mais de 150 milhões de seguidores. Ele começa os programas dele: hoje nós vamos aqui dar $10 mil para as pessoas que encontrarmos na rua. Ele começa o vídeo assim. Ele chega lá, a pessoa: qual a sua idade? 45 anos. Então eu vou te dar $45 mil. E a pessoa: obrigado. Ele se tornou um filantropo. O canal dele dá tanto dinheiro para ele, que ele se tornou um filantropo. Ele faz filantropia. Ele distribui dinheiro na rua para a pessoa tomar sorvete. Toma aqui esse sorvete. Você gostou do sorvete? Gostou. $10 mil para você. E sai. E o cara: para mim? Para você. Pronto. Deu. Eu quero encontrar esse cara. Ei, eu quero sorvete. Me dá aí $10 mil. Ele estudou o YouTube. Ele passou meses estudando para saber quais eram os vídeos que mais tinham views, viralizações. Qual mais viralizou? Por que viralizou? E ele fez um esquema. E ele começou a fazer vídeos dentro desse esquema que mais viralizava. Os vídeos dele viralizaram. E cada vez que ele incrementava mais pessoas assistiam.
Aí ele virou o recorde de seguidores dos Estados Unidos. Mas ele não só tem um canal. Ele tem quantos? 6 canais. Todos com mais de milhões de seguidores. Todos. Hoje nós vamos derrubar esse avião. Era derrubar? Reformar? O que era que ele ia fazer? Esse avião é meu. Ele diz, esse avião é meu, eu já não quero mais ele já está velho, hoje nós vamos destruir o avião, né? Ele pegou um trator, saiu destruindo o avião todinho. Bom, né? Para você ver o nível do cara. O cara tem alto nível. Primeiro estudou. Ele diz que estuda tanto isso, que ele diz que ele gasta muita energia estudando. Eu fiquei impressionado. Ele diz que não sai da casa lá, estudando o vídeo durante o dia todo. Às vezes come até mal, só para estudar melhor o canal dele. E ele já está tão grande, já está tão amplo, mas ele não quer parar de estudar aquilo ali. Ele dá energia para que aquilo ali dê certo. E ele fala, muita gente quer ter o que eu tenho aqui, mas não dedica o tempo que eu dedico nisso. Então logo não vai ter o resultado. Isso ensina muita coisa para mim. Eu tenho que conjugar a minha energia com o meu tempo para que eu tenha um resultado. Paulo fazia isso. Eu não vou deixar Paulo de lado, tá? Paulo está sempre aqui no meu foco. Ele fazia isso. Ele conjugava os esforços deles no tempo para que ele obtivesse um resultado. Isso funciona para qualquer tipo de trabalho da gente. Mas Paulo focava o trabalho do reino. O trabalho do reino vai precisar que a gente dedique tempo a ele. Vai precisar que a gente dedique energia a ele. E tudo aquilo que você dedica mais tempo, dedica mais energia, é o que vai lhe dar mais resultado. Vamos lá? Todo o caráter cristão que você possuir é resultado do tanto de energia e do tanto de tempo que você dedicou a produzir esse caráter cristão em você. Se não dedicar tempo, não dedicar energia para isso, você não vai ter um caráter cristão. Então todo o seu formato de pensar dentro dos princípios bíblicos são resultado do seu investimento nisso. Se você não ler a palavra, você não vai saber nada dela. Se você não orar ao Senhor, não tiver tempo de relacionamento com Ele, você não vai entender nada dele. As pessoas vão até te dizer, olha, Deus pensa assim, e você vai até concordar. Pensa mesmo, porque você nem conhece. Você não dedica tempo, não dedica esforço, não tem energia conversando com Deus. Não sabe nada dele. As pessoas bateram na porta do grande evangelista nos Estados Unidos. Aquele velhinho que tem um filme, o filme dele é maravilhoso. Bateu na porta dele. A discussão que se levantou nos Estados Unidos essa semana. Deus está morto. E ele respondeu, não está, porque eu acabei de conversar com ele. Billy Graham, aqui no Brasil se conhece, né? Billy Graham. Ele disse, não pode estar morto. Eu acabei de conversar com ele. Né? Então qual é o nível de dedicação que a gente tem para essas coisas? É o que vai produzir na gente. Você tem, normalmente o trabalho de horário comercial no Brasil, 8 horas. Você trabalha 8 horas no seu trabalho, dedicado 8 horas. Isso é um tempo. Calcule aí na semana, a gente já tem até de cabeça, né? Ah, na semana dá tanto. Se trabalhar no sábado de manhã dá tanto, né? Então você trabalha mais de 40 horas dedicada para aquilo ali. Se você força o seu tempo a dedicar 40 horas por semana naquele trabalho, você vai ter um retorno daquilo ali. Claro que vai ter. Vai ser o seu salário sendo pago. E agora, quanto tempo você dedica lendo a Bíblia? Calcula aí. Precisa de calculadora ou dá para fazer o cálculo mental? Mas calcule aí. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia na semana? Você vai ter mais retorno das 40 horas que você gasta trabalhando do que você leu a Bíblia. Nesse tempo aí que você calculou. Quanto tempo você gastou orando? Vai ter um retorno para você. E aí você calcula. Quem mais vai roubar o teu tempo? É só você fazer essa métrica. Na semana toda, quem mais rouba o meu tempo? Quem mais tem o meu tempo? Quem mais ganha o meu tempo? Use o verbo que você quiser. Mas a quem mais você dedica, é quem mais vai trazer coisas para você. Se você dedicar o seu tempo a coisas ruins, o que vai te dar de retorno? Coisa boa? Porque quem semeia semente de abacate, por que vai colher cerejas? Então se você dedica o seu tempo a uma coisa não produtiva, o que vai ter na sua vida são não produções.
Se você dedica a coisas produtivas, você vai produzir muito. É a conjugação de trabalho, é a conjugação de energia. Quem mais rouba a tua energia? Quem mais rouba o teu tempo? Esse é um cálculo simples. Eu tive que fazer uma planilha, preencher uma planilha, para poder medir a minha dedicação de estudo a um determinado tema que eu estava querendo. Planilha mesmo, contada em horas. Quantas horas eu passava estudando aquilo ali? Eu dizia, passei tantas horas hoje. Fez o quê? Fiz isso, isso e aquilo. Depois fiz outra vez. Eu estou fazendo isso todo dia, desde outubro do ano passado. Desde outubro do ano passado. Eu estou medindo todas as horas que eu estou dedicado a um tema que eu estou estudando. Porque eu quero muito dominar esse tema. Então eu estou estudando esse tema desde outubro do ano passado. Eu estou dedicado, eu estou contando as horas. Eu já contabilizei 580 horas estudando esse tema. Eu sei disso porque ontem eu vi a planilha. Eu vejo a planilha todo dia. Todo dia eu coloco quantas horas eu dediquei estudando aquilo. Todo dia. É uma métrica, é um teste que eu estou fazendo comigo mesmo. Eu quero que esse teste me dê um retorno. E eu quero contabilizar. Eu estou contabilizando. Eu estou estudando. A gente fez uma reunião em maio do ano passado. Não esqueci não. Em maio do ano passado. A gente fez uma reunião na minha casa. Todo mundo aqui, nem todo mundo, mas a maioria. Pão com mortadela. A gente fez essa reunião. E eu propus uma coisa. Vamos aprender uma língua nova. Vocês viram o vídeo da Marjorie falando francês? Vocês viram? Não está fofinha falando francês? Ela está dedicando, ela está estudando. Então ela está aprendendo. Em maio vai fazer 1 ano da nossa reunião. Em maio vocês vão me dar um retorno. 1 ano de dedicação a fazer o quê? Eu sei lá o que foi que você fez. Eu sei o que foi que eu fiz. Né? Eu me dediquei e eu vou ter um retorno. Quantas horas... Olha só, gente, é uma mágica que o tempo dá pra gente. A energia e o tempo. Se em maio do ano passado você dedicasse só 15 minutos a aprender alguma coisa, todo dia. Depois de 1 ano dá quanto de horas? Entendeu aí? É a multiplicação do tempo. E por que o tempo é importante? Paulo sabia disso. Paulo sabia que a dedicação, o esforço pelo tempo, dava um retorno. Atos 19. Atos 19, versículo 8. Você pode abrir aí que você vai acompanhar essa viagem comigo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos. Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Só o que tem nessa porção aí é contagem de tempo. 3 meses ele dedicou a ensinar dentro de uma sinagoga. Foi o tempo bastante para ele começar a perceber quem era e quem não era. Quem dava retorno, quem não dava. Quem tinha dedicação, quem não tinha. Quem era a favor e quem era adversário. Ele não falava, né? Adversários se levantam, complicações, contrários, coisas que são oposições, se levantam para impedir o nosso trabalho. E ele começou a identificar, não dá. Foi o que ele fez? Separou, apartou. Olha, não dá para a gente ficar convivendo com quem está contrário, porque está começando a atrapalhar demais. Separou os discípulos e vamos agora nós aqui estudarmos. Aí agora não foram mais só 3 meses. Quanto tempo durou a porta aberta de Paulo nesse lugar? Ele escolheu um lugar, uma escola de Tirano, foi para lá, não é porque o cara era tirano não, tá? Era do português, o nome do cara grego era Tirano. Então foram lá, estudaram por quantos anos? 2 anos. Essa porta aberta, 2 anos, imagina 2 anos estudando com Paulo. Meu Deus, 2 anos estudando com Paulo. Quem teve 3 meses, tomou uma decisão. Olha, esse negócio aqui não vai dar não. Agora quem passou 2 anos estudando com esse cara? Você sabia que eu e você podemos estudar com Paulo 2 anos?
Se você lê a epístola de Paulo, mas pastor, eu posso ler isso aqui em 2 meses. E por que você não lê então de novo? 4 meses. E se lê então de novo? Já fez 6 meses. Você acredita que em 2 anos, lendo só as epístolas de Paulo, você vai absorver muito ensino dele? Você acredita nisso? Porque desde que eu me tornei crente, eu não vou dizer quanto tempo não, para ninguém saber a minha idade. Desde que eu me tornei crente que eu estudo esse negócio, e todo dia eu aprendo mais, como hoje. Hoje eu estou aprendendo só em 2 porções de Paulo. Imagina se você ler isso aqui todo dia. Todo dia. Imagina se você fizer uma planilha. Quantas horas eu vou me dedicar para ler a epístola do apóstolo Paulo? Quanto tempo? E aí um pastor estava ministrando, e ele falou uma palavra que eu achei muito dura, mas eu entendi. Ele falou, é tempo da gente se divorciar de quem nos atrapalha. Eu falei, mas essa palavra divorciar é muito forte nele. É forte nada. É divórcio mesmo. Porque todo mundo que toma o nosso tempo, casa com a gente. É uma aliança. Você está compartilhando um bem tão precioso com ele, que é o tempo, que é coisa que às vezes você não compartilha nem com a sua esposa. E ele deu um tapa num bocado, né? Porque tem gente que não dá tempo de qualidade para a esposa, mas dá tempo de qualidade para aquele que pode atrapalhar a vida dele. E não é não? E Paulo está dizendo, a energia conjugada com o tempo é o que dá o resultado. Já pensou tanta amizade sem futuro que a gente deu o nosso tempo para elas? Eu comecei a pensar sobre isso. Meu Deus, cara, eu tive tanto amigo que não tinha nada a contribuir e como eu dedicava o tempo? Era muito tempo dedicado. Eu dava muito tempo para eles e não produzia nada. Roubou uma coisa muito preciosa que hoje a gente tem como compartilhar com aqueles que realmente contribuem com a nossa vida. Ele falou, divorcie-se dessas pessoas, senão elas vão continuar atrapalhando. Você estava podendo produzir, em vez de gastar o seu tempo na produção de alguma coisa, está gastando tempo com eles. E eles não vão nem notar. E não é verdade não, eles nem notam que você não apareceu mais. Tu não apareceu mais, só fala isso quando vê a gente. Ei, eu lembrei de você. Claro, tá me vendo agora. Tu não apareceu mais. Ué, tu nunca nem ligou me chamando. É porque realmente a minha contribuição lá também não estava nada, essas coisas, né? Não tinha nada a ser produzido. Então não dá para caminhar junto. E eu sei que essa é uma decisão muito difícil de tomar. A gente é ser relacionável. Nós gostamos de nos relacionar. Gostamos de estar junto com as pessoas. Gostamos de rir, jogar a conversa fora, né? Vamos tomar esse café, vamos tomar esse café. Mas depois que o tempo começa, rapaz, não está produzindo nada. Aí você tem que começar a ganhar consciência. É um treino. Tem que treinar. Tem que treinar as medições. Eu estou produzindo alguma coisa aqui? A porta que se me abriu para o trabalho, ela está funcionando aqui? Eu estou produzindo alguma coisa aqui? Se não tiver, dê tchau e vá embora. Você tem mais coisas a fazer. Tem mais coisas a ganhar quando você dedica o tempo ao seu sócio. Eu encontrei um podcast que eu estou amando. O podcast do Dr. Huberman. O Dr. Huberman convidou um outro médico para conversar. E eles falam sobre saúde, dormir bem, comer bem. E o nome do outro médico é um nome muito peculiar. Dr. Panda. É porque ele é indiano e o sobrenome é Panda. Mas ele não está nem aí, ele usa esse nome exatamente para fazer o marketing dele. Dr. Panda estuda sobre sono e alimento. E ele foi convidado do Huberman para conversarem. E ele começou a conversar. Eu vou estudar esse podcast. Eu só ouvi metade, uma vez. Mas eu quero estudar mais. Mas só na parte que eu consegui ouvir, já me ensinou muito. E ele fala sobre a dedicação que nós temos à nossa alimentação e ao nosso sono. É proporcional à longevidade e qualidade de vida. Quanto mais você se dedica ao seu sono e à sua alimentação, mais qualidade você tem de vida e mais longa ela será. E ele diz, eu tenho como provar. Ele fez experimentos em laboratório. Ele levou ratinhos e botou a comida ruim e pouco tempo de sono para um conjunto, e comida boa e muito tempo de descanso para o outro conjunto. Quem viveu mais e melhor? Na cara, né? Eu falo isso para você e você diz, faz sentido. O problema é, a gente vai sair daqui do culto e vamos almoçar hoje. Você vai almoçar que comida? Esse é o problema. Porque se eu te disser aqui, ninguém vai me contestar. Você sabia que se você dormir bem,
e você comer bem, é melhor para você? Quem aqui vai dizer que é o contrário? Ninguém. O problema é, nessa semana a gente vai no supermercado e a gente vai comprar o que para a gente comer? Entendeu aí? Esse é o problema. E às vezes você pode dizer, eu já vi gente desculpando-se assim, mas eu não sei o que é uma comida de qualidade. E aí o Dr. Panda dá um tapa na nossa cara. Você estudou o que é uma comida de qualidade? Dedicou tempo para fazer a compra certa? Ou você simplesmente, economizando tempo, pega só o que tem na prateleira, derruba no carrinho, pronto. Está resolvido, todo mundo lá em casa vai comer. E o tempo eu economizei. Para fazer o quê? Alguma coisa sem produção nenhuma. Ele diz isso. Dedique-se. Cozinhe você mesmo. Hoje vou separar meia hora para fazer a minha comida, porque é a minha comida de qualidade que vai me dar mais tempo no futuro. Ele diz, é uma troca que você tem que fazer. Menos tempo vivo? Então não cozinhe. Mais tempo vivo? Se dedique à sua comida. Durma mais cedo, acorde mais tarde. Mas eu tenho que acordar às 6 da noite, ele diz. Então durma às 6 da noite. 6 da manhã. Tem que acordar às 6 da manhã, então durma às 6 da noite. Você passa 12 horas dormindo. Não dá não. Ele diz, dedicação. Decida. Hoje ele está pregando mais do que eu. Asaf vai pregar tanto, vocês vão ver. A voz dele aí é treinando. Para ele pregar. E vai ser daqueles que pregam gritando. Que é para ninguém ficar dormindo. Eu estou aprendendo com o Dr. Panda. Com o nome desse não dá nem para esquecer. Rapaz, hoje eu tenho que ouvir o Dr. Panda ensinar sobre alimento. E quanto mais você aprende, mais você aplica na sua vida, mais tempo de qualidade você vai ter. É o trabalho. Eu tenho um trabalho a fazer. O último versículo que eu quero deixar plantado no teu coração é Provérbios 21:5. Provérbios 21:5 é a diferença do que eu faço com o meu tempo e a minha energia. Porque eles são limitados. Eles vão acabar. O dia tem 24 horas. Já contou aqui. Já são 11h10. 11 horas desse dia aqui já se passaram. É limitado. Só vai até 24. Depois acaba e começa outro. É limitado. Mas Provérbios 21:5 vai nos ensinar. Os planos do diligente tendem à abundância. Mas a pressa excessiva tende o quê? A pobreza. Diligente, eu fui ver essa palavra e eu fiquei abismado. Porque todos nós aqui, eu tenho certeza, já ouvimos alguém falar sobre diligência. Sobre ser diligente. Alguém já falou essa palavra para você? Aí você, eu sei que palavra é essa. Eu entendo que é diligente. Mas se eu fizer uma entrevista agora, por favor, defina o que é diligência. Defina aí para mim. Talvez a gente tenha um pouquinho de patinação. Bem, diligência é como... Posso dar um exemplo? Né? Você vai tentar dar um exemplo do que é diligência. Mas o que é diligência? Não somente no português. Eu tive curiosidade de saber como é que era no original, porque eu quero saber o que é que o cara que escreveu Provérbios estava querendo dizer com isso. A diligência vai te fazer prosperar muito. E quando você tem pressa demais para fazer as coisas, faz mal feito e vai te tender à decadência. A Bíblia King James fala assim sobre o mesmo versículo. Olha só. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. Esclareceu melhor? Ele não usou diligência. Ele usou um outro termo para explicar a mesma ideia. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. Eu peguei outra versão do João Ferreira de Almeida. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria, para o desastre. O que isso quer dizer? Não é somente você trabalhar rápido, porque você pode ser muito eficiente e trabalhar muito rápido. Mas ele fala do desesperado. Ele fala daquele que não respeita o processo, não respeita o tempo que tem que ser dedicado. Aquele que é miserável com as suas dedicações. Esse aí sempre vai estar junto da penúria, do desastre, do sem resultado. Mas ele fala do diligente. O que é esse diligente?
A palavra original é aquele que vai para decidir. Maria, isso mudou a minha vida ontem à noite. Porque faltava só isso aqui para eu entender essa mensagem por completo. E ontem à noite foi que... Deus faz isso, né? Dedica essa noite só para isso. Pronto, faltou só um ponto da mensagem que eu preciso falar para a minha igreja, que é sobre esse cara diligente. O que é esse cara diligente? E ontem à noite Deus disse, eu vou te entregar então, Fábio. Já que você está dedicando tempo para isso, eu vou te entregar. E ele me entregou. O que é esse diligente? É aquele que sai para decidir. Maria, isso mudou. Os planos daqueles que, olha, esse plano é para a gente decidir. Isso vai te conduzir à prosperidade. Todo aquele que refuga no seu plano, que diz, não, esse plano, olha, tá aí. Eu não sei se vai funcionar. Vai funcionar? Não. Mas aquele que sai para decidir, esse é o plano. E eu vou fazer ele acontecer. Decidiu. Vai acontecer. Eu fiquei impressionado com a mentalidade do proverbista. Quando ele escreve um negócio como esse aqui, ele está me ensinando muita coisa boa. Ele está dizendo que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma determinação tal, e isso é diligência. Determinação tal para fazer, que eu dedico minha energia, eu dedico o meu tempo, e o resultado vem. Paulo fazia isso com a vida dele. A minha vida é a minha missão. Paulo fazia isso. Ai, meu Deus, é porque eu fico conjugando com a minha vida. Fazer a sua vida ser o seu trabalho do dia a dia. Fazer a sua vida ser a sua missão. Eu dedico a minha missão, a minha vida, a fazer esse negócio para dar certo. Saio de casa para fazer dar certo. E é por isso que dá certo. É por isso que tem êxito. É por isso que Paulo disse, eu vou fazer essa viagem. E depois ele passou 2 anos lá fazendo a viagem. Ele disse, eu vou dedicar tempo para isso. E ele ia lá e dedicava mesmo. Cada carta de Paulo é uma reverberação desses planos dele. Que ele queria fazer, ia lá e realmente fazia. Ele planejava, colocava o plano e saía para decidir. Eu vou sair de casa para decidir. Eu vou fazer a minha missão decidido que vai acontecer. Experimente dedicar 15 minutos do seu dia para orar. Você vai ter tanta intimidade com Deus, você vai ouvir os segredos dele. Você tem dificuldade para acertar alguma coisa na sua vida? Experimente de 15 em 15 minutos. Senhor, me dá uma luz sobre essa coisa. Eu só estou errando nisso aqui, me dá uma luz para acertar. Mostra algum caminho. Usa outra pessoa, ou então me mostra diretamente. Você sabia que Deus pode te mostrar diretamente? Às vezes a gente só não se dedica a ouvir. Encosta o teu ouvido no peito de Jesus. Mas não dá para fazer isso no turbilhão da nossa vida. Tem que separar tempo. Tem que dedicar energia. Era isso que Paulo dizia. Eu não sei se eu vou ter um tempo com vocês, mas ele falou, eu quero ter esse tempo com vocês. Eu preciso ter esse tempo com vocês. O primeiro trecho que a gente leu hoje aqui fala disso. Eu quero gastar um tempo com vocês para ensinar para vocês sobre o meu trabalho. O meu trabalho é o reino. Transformar a nossa vida aqui, na nossa missão. Deus vai abrir as portas, já tem aberto. Onde você está trabalhando hoje, é a porta que Deus abriu para você fazer a sua missão lá. Falar de Jesus para as pessoas que você encontra todo dia. Todo dia. Fale. Um empresário me ligou essa semana. Disse, eu fiquei sabendo que você tem umas pesquisas na universidade. Ué, sim. Ficou sabendo como? Um crente que conhece o Senhor me falou. Os crentes se indicando. Porque a gente sabe. Uma pessoa de uma startup me falou, como você abriu a empresa lá da startup? Para mim foi fácil. Na minha igreja tem uma contadora top, que mexe, eu falei assim para ele, ela sabe tudo de startup. Não, sim, não é não? Tu abriu uma startup, né? Não sabe como abrir. Então a gente se indica, porque a gente tem uma comunidade. Toda a nossa vida é uma missão. A porta se abriu para quê? Pode ter certeza. Tem alguém lá, trabalhando com você, que está precisando de você dizer para ela, olha, eu posso te ajudar.
Você sabia que eu sou crente? Eu posso te ajudar. O primeiro passo é a identificação. Se identifique. Ela tem que saber quem é você. No dia que ela precisar, ela sabe quem ela vai procurar. E quando ela procurar, você tem como ajudar, porque é o seu trabalho, é a sua missão. Você acha que o seu trabalho é isso que você está fazendo todo dia. Não é. O seu trabalho é como Paulo está nos ensinando. Quem é do reino, o trabalho dele é a missão. O nosso trabalho é a nossa missão. É a nossa missão.